Olá, seja muito bem-vindo ao Café Virtual. Você já está inscrito no nosso canal? Se ainda não estiver, se inscreva, ative as notificações e quando nós tivermos novas mensagens publicadas, você será avisado. E hoje eu gostaria de falar com um tema que eu pensei muito nos últimos dias, com muita gratidão. Deus não desiste de nós. Como Deus é maravilhoso, como Deus é maravilhoso. Às vezes a gente desiste de tantas coisas, não é mesmo? Às vezes a gente quer desistir de pessoas, não sei se você já desistiu de sonhos. Tem pessoas que desistem do casamento, dos filhos, mas Deus não desiste de você. Lá em Isaías capítulo 44, 21 a 23, ele diz assim: lembra-te, eu te formei. E ele continua dizendo: ó Israel, nós somos o Israel de Deus, né? O povo de Deus. E ele diz assim: ó Israel, não te esquecerei. Eu não vou esquecer você. Deus fala para mim e para você. E eu estava me lembrando da história de um rei, o rei Manassés. Ele era filho do rei Ezequias. Ele recebe o trono com 12 anos de idade. Aquele povo estava numa situação muito difícil já. Ele recebe então, e ele começa, isso aconteceu por volta de 700 a.C., ele se torna rei de Judá. E lá em 2 Crônicas, capítulo 33, diz um pouco da sua história. Fala que Manassés, então, com 12 anos, começou a reinar e ele fez o que era mal perante o Senhor. Os anos passaram, ele voltou a edificar altares que o seu pai tinha destruído para Baal, para outros deuses, né? E ele começa a edificar altares, e não só isso, ele queima seus filhos como oferta, ele vai atrás de adivinhações, de feiticeiros, e ele faz o que é mal perante o Senhor e provoca a ira de Deus. Então, mas ele não erra sozinho. Manassés fez toda Judá errar e os moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. Então ele começa a errar e leva o povo a errar. Eu já começo a aprender aqui o como é importante nossos líderes, né? Quando nós temos o privilégio de escolher líderes, que a gente possa ter sabedoria para escolher líderes realmente que queiram agradar a Deus, líderes de Deus, que a gente possa ter sabedoria. Logo nós teremos eleições, que você esteja orando e eu também, pedindo a Deus misericórdia, para que nossos líderes sejam homens e mulheres de Deus. Aqui conta que o Senhor falou a Manassés e ao seu povo, mas eles não lhe deram ouvidos, pois que o Senhor trouxe sobre ele os príncipes do exército do rei da Assíria, os quais prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com cadeias e o levaram a Babilônia. Ele é preso, consequência, né, do afastamento de Deus. Então Manassés, no versículo 12 do capítulo 33 de 2 Crônicas, ele angustiado, ele suplicou deveras ao Senhor seu Deus e muito se humilhou perante o Deus de seus pais, fez-lhe oração e Deus se tornou favorável para com ele, atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Olha que coisa tremenda. Manassés, ele cai a ficha, ele começa a entender, ele se humilha, ele está lá no bagaço, na angústia, ele se humilha, ele se arrepende perante o Senhor e Deus, ele ouve a oração. Ele ouve a oração de Manassés, ele atende, né, e o liberta, livra Manassés dos inimigos, e Manassés recebe o reino de volta. É maravilhoso esse texto. Deus que nos dá segunda oportunidade, segunda chance, Deus que não desiste de nós. Lá em Isaías capítulo 59, 1 e 2 diz assim:
Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Daí mais se explica, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Deus, Ele quer nos abraçar, Ele quer nos acolher, Ele quer ouvir, responder o nosso clamor, mas o pecado faz separação. Isso estava acontecendo com Manassés, mas quando Manassés se arrepende e se volta para Deus, uma nova história começa para ele, né? Uns vêm pela dor e outros por amor, né? É o que minha mãe dizia, que a gente possa ir por amor, né? Não vamos esperar coisas difíceis acontecerem para a gente se voltar para Deus, que a gente possa buscar a Deus aqui, hoje, agora, né? Deus, Ele não desiste de Manassés, mas às vezes a gente erra e o inimigo, que é o acusador da nossa alma, ele começa a falar, você não tem mais jeito, Deus se esqueceu de você, Ele desistiu de você, você perdeu a salvação, não há mais a esperança. Mas eu quero dizer para você e para mim, não há limite para o perdão de Deus. Deus é um Deus que perdoa. Se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos libertar de toda a injustiça. Esse é o nosso Deus. Ele fez com Manassés no passado, 700 anos antes de Cristo, e faz aqui e agora comigo e com você. E como Deus é maravilhoso, quantos casos nós temos de Deus indo em direção a pessoas que estão distantes dele. E eu estava lendo uma história que me encantou, uma história verídica. Era a Segunda Guerra Mundial, outubro de 1942. Um quadrimotor Boeing P-17, ele cai no Pacífico e 9 homens ficam boiando em 3 balsas. Conta-se que tinha um capitão Ed Rippenparker, ele orava, enquanto tinha um dos homens ali, Tim Whittaker, que ele questionava, ele ficava assim, sabe, murmurando, blasfemando, por que estava orando, que eles estavam na pior. E certa manhã, eles morrendo de fome, o capitão pega a sua cape, estende assim, e uma caivota pousa sobre a cape do capitão. Ele pega aquela caivota, eles comem a carne da caivota, que ajuda muito naquela situação que eles estavam de penúria. E as vísceras da caivota eles usam como isca para pescar peixes. E eles sobrevivem durante 1 mês ali no Oceano Pacífico. Quando Tim vê o livramento de Deus, ele se converte. E a gente pensa, Deus, ali naquela Segunda Guerra Mundial, tanta coisa acontecendo, tantas pessoas tendo experiência com Deus, a gente tem muitos relatos, e a gente tem também a história de Tim, uma misericórdia infinita de um Deus que conhece o nosso coração, um Deus que se importa comigo e com você, que não é indiferente, é um Deus que não desiste de nós, é um Deus que não desiste de nós. Lá em Hebreus capítulo 2, versículo 18, diz que Jesus veio ao mundo, ele sofreu e foi tentado, e ele é poderoso para nos ajudar quando nós somos tentados. Deus que nos dá o perdão, a segunda chance, mas nós temos que perseverar com a nossa decisão de mudança. Manassés volta da Babilônia para Jerusalém e ali conta que ele muda de vida, ele leva o povo a adorar a Deus, a cultuar somente a Deus. Ele retira os altares e ele tem uma nova história, tem uma nova história junto com aquele povo. Que coisa mais linda, né? Nós temos que perseverar. O povo então adora somente a Deus, que o altar do Senhor é restaurado, está lá em 2 Crônicas, capítulo 33, versículo 16, 17. Que coisa mais linda! Nós temos que vigiar e orar na nossa vida, na nossa história, desembaraçar, nos livrar de tudo aquilo que a gente já vai às vezes acumulando e vai atrapalhando a nossa carreira, como está lá em Hebreus 12, que a gente possa se desvencilhar e ficar firme no Senhor. E eu comecei a pensar como eu posso ficar firme com o Senhor. E eu me lembrei
de Jó. Jó me ensina tanto, né? Um homem que era tão temente ao Senhor, Jó. Aqui nós temos que fala que ele foi tentado, mas sempre ficou firme no Senhor. E lá ele diz assim, no capítulo 31 de Jó: eu fiz aliança com os meus olhos, como pois eu os fixaria numa donzela. Jó, um homem íntegro, e ele fala que o tanto que ele estava firme em seguir ao Senhor, em agradar o Senhor e fazer a vontade de Deus. E como nós precisamos na nossa vida, né, desembaraçar de tudo aquilo que nos prende ao pecado. Como Paulo diz lá em Filipenses 4:8, tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, seja isso, né, que você cultive no seu pensamento. Como a gente precisa cuidar dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, evitar vídeos, filmes inconvenientes que não edificam, que nos afastam da vontade de Deus. Como nós precisamos seguir a esse Deus, Ele não desiste de nós, que nós possamos também perseverar nos caminhos dele, fugindo dos atalhos que o inimigo muitas vezes nos apresenta, e que a gente possa ficar firme. Ai, que coisa maravilhosa! Por que Deus não desistiu de Manassés, imperfeito? Porque ele não desistiu de ti, lá no meio do Oceano Pacífico, no meio de uma guerra tão atroz. Por que Deus não desiste de mim, não desiste de você, seres imperfeitos? Porque quando nós chegamos na presença dele e pedimos perdão, ele nos perdoa. Porque é um Deus rico, infinito na sua misericórdia. Um Deus que ama você de uma forma incompreensível. Ama a mim e a você. É tão difícil te compreender o tanto que esse amor nos acolhe, nos abraça. Que a gente possa buscar o Senhor, fazer uma reflexão. O que eu tenho na minha vida me desviado do teu caminho? Os meus olhos têm se desviado, assistido coisas que são inconvenientes, a minha maneira de meus pensamentos, o que eu tenho cultivado. Eu tenho desistido daquilo que eu não posso, não devo desistir. Deus, me ajuda a não desistir, Senhor. Eu quero te agradar, eu quero fazer a tua vontade, Senhor. E eu quero perseverar dia após dia na tua presença. E chega na presença do Senhor, faz um levantamento, né? O que precisa ser entregue nas mãos dele, o que eu e você devemos pedir perdão, e lavados, purificados pelo sangue de Jesus, vamos prosseguir no caminho que ele tem para mim e para você, porque ele nos chama não por causa das nossas virtudes, mas nos chama porque nós nos colocamos na presença dele e reconhecemos que precisamos dele, precisamos do perdão, precisamos da direção dele, e estamos atentos a ela dia após dia, assim como fez Manassés, com mudança de atitude, mudança de vida. Que eu e você também possamos fazer isso. Obrigada, Senhor, por tanto amor, por um amor incompreensível. Obrigada por não desistir de nós. Usa-nos, Senhor, dia após dia, de uma forma que te agrada, que nós possamos estar na tua presença, cumprindo o projeto que o Senhor tem para mim e para você. Deus tem um projeto para a tua vida, Deus te ama, Deus quer te acolher, como acolheu Manassés, e Deus, ele não desiste de nós, ele nos acolhe, ele nos perdoa, quando nós chegamos na presença dele e pedimos perdão, e com disposição de continuar uma nova jornada na presença dele, em nome de Jesus. Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima, se Deus quiser.